A Odisseia de Christopher Nolan é um filme que quase imediatamente gerou controvérsias. O diretor foi criticado por interpretar livremente o épico de Homero e por escolhas polêmicas no elenco. Outros, por outro lado, elogiaram o filme pela sua grandiosidade, a atmosfera e a sensação de um verdadeiro grande evento cinematográfico, algo que tem faltado ao cinema contemporâneo ultimamente. E ambas essas opiniões, sem dúvida, têm o direito de existir, mas eu acho que o mais importante aqui é outra coisa. Em primeiro lugar, o filme Odisseia pode agradar ou não, mas quase ninguém ficou indiferente a ele. Em segundo lugar, se levarmos em conta em que momento, para a indústria cinematográfica, esse filme foi lançado e qual posição criativa o próprio Nolan defende há muitos anos, então, para ele, esse talvez seja o filme mais arriscado da carreira. Não é por acaso que, após a estreia, em uma das entrevistas, ele admitiu que as filmagens desse filme esgotaram tanto a ele quanto toda a equipe, e que agora ele quer fazer uma pausa. Por isso, hoje vamos falar não só sobre se Nolan conseguiu dar uma nova vida ao épico da Grécia Antiga, mas também sobre como esse filme está indiretamente ligado à Netflix, à Warner Bros. E toda essa indústria cinematográfica moderna, e porque justamente esse filme talvez seja o mais importante na carreira de Christopher Nolan. Quero começar não com Homero, nem com a Grécia Antiga ou Nolan, mas, por mais estranho que pareça, com a Netflix. A relação desse serviço de streaming com o filme de Christopher Nolan ficará clara adiante. No dia 5 de dezembro de 2025, a Netflix lançou um comunicado oficial à imprensa, no qual anunciou um acordo para comprar a Warner Bros. Discovery por 82,7 bilhões de dólares, o que literalmente chocou o público. Porque não se trata de um estúdio qualquer de porte médio, mas sim de um capítulo inteiro da história de Hollywood. Warner Bros. Discovery, que também inclui a HBO e o universo dos super-heróis da corrente contínua, é uma enorme biblioteca de filmes e séries, de Duna, Harry Potter, Friends e The Big Bang Theory até Game of Thrones, Família Soprano e True Detective. Segundo a Netflix, ao unirem seus catálogos, eles vão criar uma oferta de entretenimento sem precedentes para seus espectadores. E é difícil discordar disso. Por isso, os assinantes da Netflix receberam a notícia com entusiasmo. Mas em Hollywood mesmo, essa notícia não causou entusiasmo, e sim uma preocupação séria. Porque se isso acontecesse, seria uma mudança bastante séria no equilíbrio de forças dentro da indústria. A primeira a reagir foi a Guilda dos Roteiristas da América, que no mesmo dia exigiu o bloqueio do acordo. A Guilda dos Diretores declarou que o acordo levanta sérias preocupações. O Sindicato dos Atores afirmou que tal consolidação levanta várias questões sérias sobre o futuro da indústria e o destino dos trabalhadores criativos. A Associação dos Cinemas chamou a situação de ameaça inédita para a exibição de filmes. Um dos que reagiram publicamente a esse acontecimento com clara preocupação foi Christopher Nolan. E aqui é importante mencionar que, naquela época, ele não era apenas um diretor. Desde o outono de 2025, ele ocupava o cargo de presidente do Sindicato dos Diretores da América e expressava não apenas sua opinião pessoal como um dos diretores, mas falava em nome da comunidade de diretores. Embora, neste caso, quase não haja dúvidas de que sua posição pessoal teria sido ainda mais rígida. Por quê? Bem, em primeiro lugar, Nolan colaborou com a Warner por quase 20 anos e uma parte significativa de sua filmografia, incluindo O Cavaleiro das Trevas, A Origem, Dunkirk e Tenet, faz parte dos catálogos deles. Em segundo lugar, e isso é ainda mais importante, Nolan sempre defendeu de forma consistente o cinema nas telonas e construiu seus filmes como experiências pensadas principalmente para a tela grande. Então, só de pensar que a enorme biblioteca da Warner, junto com os próprios filmes dele, poderia acabar fazendo parte de uma máquina de streaming, dificilmente o deixaria feliz. Para entender o quanto essa situação é dolorosa para Nolan, basta lembrar do conflito anterior dele com a Warner Bros. E o motivo, mais uma vez, era o streaming. Só que naquela época era o HBO Max. Se no caso da Netflix, como presidente do Sindicato dos Diretores da América, ele era obrigado a ser mais diplomático e contido, naquela época, em 2020, ele foi muito mais direto e duro.
Em particular, Nolan disse o seguinte: alguns dos maiores diretores e as estrelas de cinema mais importantes da nossa indústria foram dormir na noite anterior achando que trabalhavam para o maior estúdio de cinema e acordaram descobrindo que trabalham para o pior serviço de streaming. A reação forte foi motivada pela decisão da Warner Bros. De lançar seus filmes simultaneamente nos cinemas e no streaming HBO Max. Exatamente ao mesmo tempo, no mesmo dia. Mais adiante, vamos analisar em detalhes por que isso era tão fundamental para Nolan. Mas basta dizer que isso o indignou tanto que, após quase 20 anos de colaboração, ele decidiu bater a porta e romper relações com a Warner Bros. Trabalhar para a Universal Pictures. Foi lá que, em 2023, ele dirigiu Oppenheimer, um drama biográfico sobre o físico Robert Oppenheimer, que liderou o Projeto Manhattan para criar a primeira bomba atômica. Naquela época, esse projeto, segundo as regras de Hollywood, dificilmente seria um grande sucesso. Um filme que não se apoia em nenhuma franquia, com uma grande base de fãs, sem humor, sem ação, com efeitos de computação gráfica reduzidos quase a zero. Um filme biográfico de 3 horas, baseado principalmente em diálogos. Isso parecia ambicioso demais até mesmo para Nolan, para se esperar um sucesso de bilheteria significativo. Para entender melhor o quanto isso ia contra a lógica de Hollywood daquela época, basta lembrar que o filme mais lucrativo de 2023 foi Super Mario Bros., o filme. Ou seja, um projeto feito para o grande público, com classificação PG, baseado em uma imagem que é igualmente familiar tanto para crianças quanto para adultos. Oppenheimer era quase o completo oposto. A publicação The Quorum previa para ele uma estreia nos Estados Unidos na faixa de 30 a 35 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Mas na realidade, o filme arrecadou mais de 80 milhões só na bilheteria americana em sua estreia, e quando a arrecadação mundial ultrapassou 650 milhões, a publicação Variety já escrevia sobre ele, sobre seu sucesso de bilheteria absolutamente incrível. Mas até essas previsões pareciam modestas demais, pois já no ano seguinte, a equipe de Oppenheimer posava diante das câmeras com 7 estatuetas do Oscar nas mãos. Hoje, olhando para trás, esse sucesso parece quase óbvio, mas antes do lançamento do filme, nada indicava isso. Foi um projeto arriscado, para o qual Nolan exigiu do estúdio condições bastante generosas, controle criativo total, um orçamento de 100 milhões de dólares e despesas de marketing comparáveis, uma janela longa de exibição nos cinemas e uma porcentagem da bilheteria, desde o primeiro dólar. Com essas condições, além da Universal, ele também procurou a Paramount, a Sony e a Apple. Imagino como depois ficaram se culpando ao perceber a bolada que deixaram escapar. E agora, finalmente, chegamos à própria Odisseia. Porque, como ficou claro, Oppenheimer foi apenas um aquecimento antes da aposta realmente grande e arriscada. O sucesso de Oppenheimer talvez tenha subido um pouco a cabeça de Christopher Nolan, porque o próximo filme que ele planejou acabou sendo ainda mais ambicioso e arriscado. Em primeiro lugar, Odisseia é, de certa forma, um filme histórico. Se você assistiu ao meu vídeo sobre comédias e filmes de terror, lá eu mostrei um gráfico dos gêneros de cinema mais caros. E os filmes históricos, em geral, são os mais caros. São filmes de época caros, com muitos cenários, locações e detalhes. E no caso de Nolan, que como se sabe não gosta de depender demais de computação gráfica, é também um filme com uma grande quantidade de efeitos práticos. Ou seja, muita coisa é realmente feita. Navios, figurinos, cenários e a textura do mundo. Mas se você acha que foi só nisso que Christopher Nolan se limitou, está enganado. Christopher decidiu filmar tudo em película. E não em qualquer uma, mas em IMAX 70mm. No final, Odisseia se tornou o primeiro longa-metragem filmado inteiramente com câmeras e película IMAX, além de ser o filme mais caro da carreira do diretor. Cerca de 250 milhões de orçamento de produção e mais aproximadamente 125 milhões em marketing. Após Oppenheimer, parecia possível relaxar, consolidar o sucesso e evitar novos riscos.
Ainda mais porque muitos, na época, explicaram o sucesso de bilheteria dele não tanto pela qualidade do próprio filme, mas sim pelo efeito Barbenheimer, quando o lançamento simultâneo com Barbie criou quase uma repercussão cultural anômala. Mas Oppenheimer teve um orçamento de 100 milhões, enquanto aqui já são 250. E surge a pergunta: quão confiante você precisa ser para não diminuir o ritmo, mas ir ainda mais longe e apostar ainda mais alto? Não foi apenas o alto orçamento que esteve em jogo. A Odisseia teve várias decisões bastante arriscadas, e em primeiro lugar, elas diziam respeito ao elenco e ao tratamento muito livre dado a Homero. Na essência, Nolan pegou o épico de Homero e transformou em sua própria interpretação autoral. Ele reuniu um elenco estrelado, porém controverso para muitos. Nolan também retrabalhou bastante o próprio material. Ele removeu ou enfraqueceu significativamente muitos deuses, reconstruiu a imagem de Odisseu, reescreveu os personagens femininos à sua maneira e, de modo geral, acrescentou bastante coisa de si mesmo. O elenco de A Odisseia é muito interessante, mas o tema é tão amplo que seria difícil abordá-lo aqui sem perder detalhes. Então, eu falaria sobre isso com muito mais prazer em um vídeo separado, se vocês, é claro, apoiarem essa ideia. Vocês podem fazer isso de qualquer maneira que acharem conveniente. Ainda não expliquei totalmente por que a Netflix é importante para entender a posição do Nolan e a relação disso com a Odisseia. Quanto ao conflito com a Warner Bros., sobre a HBO Max eu já falei, sobre a tentativa da Netflix de comprar a Warner também comentei, embora, como vocês já sabem, o acordo acabou não acontecendo. Mas houve outro episódio importante, bem antes de tudo isso. Em 2017, durante a campanha de divulgação de Dunkirk, Nolan criticou duramente a Netflix, justamente pelo modelo de lançamento simultâneo do filme nos cinemas e no streaming. Em particular, ele disse o seguinte: a Netflix tem uma estranha aversão a apoiar filmes feitos para serem exibidos nos cinemas. Eles têm uma política sem sentido, segundo a qual tudo deve ser lançado simultaneamente no streaming e nos cinemas. É claro que esse modelo não oferece uma experiência cinematográfica real. Por isso, a Netflix praticamente nem tenta fazer parte desse jogo. Mais tarde, aliás, Nolan contou que escreveu uma carta ao diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, pedindo desculpas por ter criticado duramente o serviço e sua influência em Hollywood. Eu deveria ter sido mais educado. Eu disse aquilo em que acredito. Fui nada diplomático ao expressar isso. Não expliquei o contexto do caráter revolucionário do que a Netflix fez. Isso é incrível. Eles merecem o devido respeito. E eu demonstro esse respeito. Por que Christopher Nolan reagiu tão negativamente aos serviços de streaming? Talvez ele simplesmente não goste deles? Acho que aqui precisamos explicar um pouco melhor o que é essa tal janela de exibição nos cinemas, sobre a qual Nolan fala há muitos anos. A janela de exibição nos cinemas é o período após a estreia em que o filme só pode ser assistido no cinema. Se a janela for de 60 dias, isso não garante que o filme fique em exibição em todas as salas por 2 meses. Isso significa apenas uma coisa: durante esses 60 dias, os cinemas têm exclusividade e o filme não está legalmente disponível em nenhum outro lugar. Por que isso é importante? Porque assim que o streaming oferece ao espectador o mesmo filme no mesmo dia, ou até pouco tempo depois, muitos espectadores imediatamente se perguntam: por que ir ao cinema se posso assistir em casa? E os cinemas, como sabemos, vivem justamente das exibições e, dependendo do país e das condições, recebem cerca de metade da bilheteria como sua parte. Se essas decisões de vou ficar em casa se tornarem muito frequentes, alguns cinemas podem acabar fechando completamente. Mesmo a redução da janela para 2 semanas ou 30 dias já afeta a procura, porque as pessoas sabem de antemão que em breve o filme vai estar disponível em casa por assinatura, então podem esperar. Por isso, Nolan defendia uma janela longa, de pelo menos 60 dias. Uma janela longa protege o filme como um evento, dá aos cinemas a chance de lucrar e sustenta o modelo caro do grande cinema autoral, que se paga justamente através da bilheteria. Mas não se trata só da janela. Existe uma diferença fundamental entre um filme feito para uma plataforma e um filme criado originalmente para o cinema. Um filme feito para a tela grande é pensado desde o início como uma experiência cinematográfica,
e não como uma unidade de conteúdo dentro do ecossistema do streaming. E isso influencia até mesmo a própria direção. Como disse o próprio Nolan, se você faz um filme para exibição nos cinemas, ele deve ser exibido nas salas de cinema. Vou acrescentar: quando a pessoa compra um ingresso e vai ao cinema, geralmente ela assiste ao filme do começo ao fim. Ele não tem a opção de desligar o filme a qualquer momento, pausar, mudar para outra coisa, se distrair com o celular, conversar com alguém ao mesmo tempo ou atender ligações. O diretor, entendendo isso, pode construir a narrativa contando com uma exibição contínua e ininterrupta. Quando o filme é feito para uma plataforma, a retenção se torna o principal objetivo. E isso não é apenas um palpite meu. Em janeiro de 2026, Matt Damon e Ben Affleck, ao discutirem seu filme para a Netflix, basicamente falaram quase abertamente sobre como a lógica do streaming começa a interferir na própria dramaturgia. Damon disse que, em vez de uma preparação normal e gradual para o final, eles são obrigados a usar outro princípio: entregar algo grande já nos primeiros 5 minutos para que o espectador não vá embora. E também, por via das dúvidas, repetir a trama várias vezes, porque a pessoa está no celular mesmo assim e pode não ouvir da primeira vez. Depois, a Netflix negou ter feito tais exigências aos diretores. Mas se você só assistir a minisséries da Netflix, você vai perceber que muitas vezes a dramaturgia é construída assim. Quando a plataforma começa a pensar o filme em termos de retenção de atenção e, no final das contas, em manter o espectador na plataforma, isso, mais cedo ou mais tarde, começa a influenciar também a forma como o filme precisa ser feito. E isso não é tudo. Para o diretor, há outro problema nas plataformas de streaming. Quando o filme é lançado nos cinemas, o sucesso é visível para todos através da bilheteria, ou seja, por meio de um resultado claro e público. No streaming, em vez disso, o que conta são as métricas internas da plataforma: visualizações, retenção de assinantes, engajamento. O estúdio pode revelar esses dados ou não, pode apresentá-los de forma favorável ou interpretá-los como for conveniente para ele. E o mais triste aqui é que, para a plataforma, no fim das contas, nem importa tanto se você assistiu ao filme inteiro ou se gostou dele. O que importa para ela é outra coisa: se você manteve a assinatura, se não saiu da plataforma e se continua dentro desse sistema. De certa forma, foi justamente Odisseia que se tornou o auge de toda a posição de Nolan em relação aos cinemas e ao cinema como um todo. Também foi uma aposta arriscada. Se você realmente se interessa por cinema e pela história do cinema, inevitavelmente chega a uma conclusão: para ter sucesso, é preciso assumir riscos. Na época do lançamento do filme, Hollywood já tinha uma longa lista de projetos caros que não conseguiram arrecadar nas bilheteiras. Não fracassavam apenas novos filmes originais, mas também marcas que pareciam invencíveis: Coringa, Loucura A2, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, Capitã Marvel, 2 Furiosa, Uma Saga, Mad Max, Argyle, O Super Espião, Mickey 17. Ou seja, Nolan lançava seu gigantesco épico histórico justamente no momento em que a própria ideia de um grande filme caro já não era mais garantia de sucesso. Se Odisseia também fracassasse e desse prejuízo, para muita gente isso seria um sinal claro de que talvez a era dos grandes filmes e projetos ambiciosos tivesse acabado. Que Nolan, com sua fé na película, no cinema em grande escala e no antigo modelo de exibição nos cinemas, simplesmente ficou preso no passado, que algo mudou dentro da própria indústria e que os métodos antigos já não funcionam mais. Mas Odisseia teve ótimos resultados de bilheteria, e Christopher Nolan mais uma vez provou para Hollywood que ele estava certo. Odisseia é um filme bom ou ruim? Na verdade, no contexto da indústria cinematográfica, isso não é tão importante porque ele mostrou o sucesso de bilheteria de um filme realmente grande. E por isso, esse é o principal e extremamente importante filme, tanto para a indústria quanto para o próprio Christopher Nolan. Graças a esse filme, talvez em breve, veremos outros grandes projetos, adaptações de clássicos ou até mesmo do épico grego, e não apenas a próxima fase do universo cinematográfico da Marvel. Ou uma cara adaptação de um clássico de história ou de ficção científica, em vez de ver, pela 10ª vez, um novo Homem-Aranha. Não estou dizendo que Homem-Aranha é um filme ruim, ou que o streaming é algo ruim.
Não, é só que o cinema precisa continuar sendo diverso. E o diretor, assim como o autor, deve ter escolha. Se Quentin Tarantino quiser filmar seu filme totalmente em película e gastar quilômetros absurdos de filme, como foi, por exemplo, em Os Oito Odiados, ele deve ter a possibilidade de fazer isso. Se Denis Villeneuve quiser filmar com câmeras digitais e lentes esféricas, então deve ser assim. Se James Cameron quiser construir seus avatares em torno do 3D, ele também deve ter essa possibilidade. E se Christopher Nolan quiser filmar um filme em IMAX, então ele também deve ter a ferramenta que permite isso. Mas o fato é que tudo isso geralmente custa muito caro. E esses custos são recuperados não por meio de métricas internas abstratas das plataformas, mas principalmente através do modelo tradicional de cinema. Tela grande, uma longa janela de exibição nos cinemas e a estreia nos cinemas como um grande evento. É exatamente essa posição que Christopher Nolan defende há muitos anos. E sua Odisseia é uma demonstração clara de que essa abordagem ainda funciona.